Muito bem, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar aqui tratando sobre este assunto geral, esta série, o que o cristão precisa saber sobre as festas populares. E nós falamos já em outra oportunidade, na parte 1, nós falamos sobre o Halloween, e hoje vamos continuar nessa parte 2, tratando sobre este assunto. O Halloween, um jeito enfeitado de ensinar ocultismo. Nós falamos já na parte 1 sobre o ponto 1, que é a popularidade, o crescimento, né? O crescimento do Halloween. Nós vimos no ponto 2, nós vimos sobre o que é o ocultismo, e no ponto 3 nós falamos sobre as origens do Halloween. Você pode verificar tudo isso aí no vídeo, a qual está descrito como parte 1 do Halloween. Agora nessa parte 2, nós queremos continuar a partir do ponto 4. Qual tem por título Bruxaria e Satanismo. Vamos olhar então este assunto. Olhe só o que diz em tela. Na bruxaria contemporânea, o Halloween é considerado uma noite muito especial. 3 datas como dias especiais de celebração para a bruxaria são quais? Primeira delas, o Samhain. Lembra do Festival dos Celtas? Você pode verificar certinho ali no vídeo da parte 1. Dia 31 de outubro, o Ano Novo dos Celtas. Se afirmava que neste dia as muralhas de separação entre os mundos ficavam mais estreitas e o contato com os antepassados acontecia. Então o Samhain é uma data considerada especial aí para o pessoal da bruxaria contemporânea. Também outra data se encontra ali no dia 1º de fevereiro, o Oimelk, que é o Festival de Purificação do Inverno. E em terceiro, uma outra celebração muito importante é o Beltane, que acontece no dia 1º de maio. O grande festival da fertilidade. Diferentes tradições de magia tratam os festivais de maneiras diversas, mas quase todas as tradições celebram, pelo menos, o Samhain e o Beltane. Dê uma olhadinha, então, no vídeo da parte 1 para entender um pouco melhor sobre o Samhain, tá certo? Então, são 3 celebrações importantes aí para esse pessoal que está envolvido com bruxaria e satanismo. E por que isso é importante? Nós já temos uma noção disso. Porque o Halloween ele vai estar bastante envolvido, o Dia das Bruxas, né? Está bastante ligado propriamente com a bruxaria e também com o satanismo. Observe o que diz aí em tela. Muitos grupos satânicos também consideram o Halloween uma noite muito especial, em parte porque o Halloween tornou-se o único dia do ano em que se acreditava que o diabo podia ser invocado para ajudar e descobrir coisas sobre futuros acontecimentos, saúde, mortes, colheitas e o que iria acontecer no ano seguinte. Então há essa crença que na noite de 31 de outubro, né, há uma espécie de envolvimento aí com o diabo, os poderes das trevas, para fazer alguns presságios, algumas adivinhações sobre o futuro e outras partes da vida das pessoas, né? Então, perceba que é uma prática assim, bastante ocultista, né? Bastante antibíblica. Observe ainda, adiante nós podemos observar um outro fator importante dentro desse assunto de bruxaria e satanismo, que está ligado também ao Halloween. Olha o que diz aí na tela. Embora sejam movimentos religiosos distintos, a bruxaria contemporânea e o satanismo têm certas características em comum, há pontos em comum. Embora sejam entidades distintas, e a bruxaria moderna e o movimento Wicca neguem a existência de Satanás, existem precedentes bíblicos muito claros que mostram que o diabo é a fonte espiritual do poder por trás das crenças e práticas da bruxaria, do satanismo e de outros movimentos similares. Agora observe aí no seu cantinho da tela essa parte onde diz Wicca. Observe bem então esta palavra. A palavra bruxaria em inglês, witchcraft, está relacionada à palavra Wiccan, do inglês antigo, ou seja, a prática das artes da magia. A Bíblia, lembre-se, a Bíblia proíbe todo tipo de bruxaria, incluindo feitiçaria, astrologia e magia. Observe, por exemplo, falando aqui do Novo Testamento, observe então o texto de Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 20, aonde o apóstolo Paulo vai tratar sobre as obras da carne, né? Ele vai tratar sobre o fruto do Espírito, em primeiro lugar, depois ele vai tratar também sobre as obras da carne, né? Observe o que diz Gálatas 5, do 19 ao 21. Ouça bem esse texto que diz:
Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas ou obras da carne, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados. Quais são? Pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal. Aí ele vai no versículo 20. Idolatria, e na sequência ele entra com feitiçaria, isto é, a própria Bíblia, na tradução viva, a tradução da Bíblia viva, coloca dessa forma assim quando ele entra no versículo 20. Ele coloca idolatria, depois na sequência feitiçaria, e abre um parênteses e coloca assim, isto é, o incentivo à atividade dos demônios. Também ainda um outro fruto, uma outra obra da carne, né? É ódio e luta, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupo, e haverá também falsa doutrina. No 21 ele vai falar inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. E nós podemos encontrar então no versículo de número 20, a Bíblia entra falando sobre idolatria, depois na sequência ela coloca feitiçaria, e os tradutores da Bíblia viva, o pessoal que trabalhou na verdade com a versão da Bíblia viva, eles já acrescentaram um parênteses e disseram ali na parte de feitiçaria, incentivo à atividade dos demônios. É isso que é então a feitiçaria, é isso que é essa prática envolvendo aí toda essa questão de satanismo, propriamente a bruxaria, tudo isso, né? A palavra feitiçaria, ela vem da língua grega parmakeia. E qual é a tradução? Qual é a ideia dessa palavra parmakeia? Ela significa feitiçaria, artes mágicas, frequentemente encontrado em conexão com a idolatria ou estimulada por ela. Então, a idolatria, por isso que o versículo 20 do Gálatas capítulo 5, no versículo 20, ele coloca idolatria e na sequência ele entra com feitiçaria. Porque a feitiçaria, na verdade, muitas vezes, ela tem a sua base na idolatria. Como nós acabamos de ver aí em tela, toda essa questão então de bruxaria, toda essa questão de arte, de magia, tudo isso na verdade é antibíblico e é considerado pela palavra de Deus uma obra da carne. E diz o texto lá ainda no versículo 21, bem no seu final, ele diz que quem vive nesta prática não herdará o reino de Deus. Portanto, estejamos bastante atentos a isso, meus irmãos. Olha só o que diz uma ex-bruxa, a Doreen Irvine. Ela diz o seguinte: a magia negra não é muito diferente do satanismo. Veja bem que quem está falando é uma ex-bruxa. Então não é muito diferente do satanismo. As obras que praticam, ou as bruxas que praticam magia negra, têm muito poder e não devem ser menosprezadas, diz então esta Doreen. Ela diz ainda, elas podem violar sepulturas recentes e oferecer os corpos em sacrifício a Satanás. Perceba aí que é algo realmente cruel, é algo realmente antibíblico e nós devemos ficar certamente longe dessas práticas, porque de certa forma você vai ver em breve ainda, isso está ligado, tem uma certa ligação com a noite de Halloween. Olha só o que nós podemos olhar como exemplo aí na palavra de Deus. Temos na Bíblia o caso de Manassés, que ilustra bem quais são as consequências devastadoras do envolvimento com o ocultismo. Nós vamos pegar 2 Reis, capítulo 21, versículo 1 ao 18. Vamos apenas olhar aí alguns 4 ou 5 versículos e vamos ver quais foram as práticas de Manassés, um homem que se envolveu de certa forma com o ocultismo, com a feitiçaria, com a idolatria, e o resultado certamente não foi nada bom. Embora Manassés, você pode olhar em 2 Crônicas 33 em diante, o Manassés, bem no final da sua vida, a Bíblia registra que ele se arrependeu, e graças a Deus por isso, que tenha sido de fato um arrependimento genuíno, né? E Manassés gerou um filho chamado Amon, que era também um homem terrível. Amon foi ainda pior que o próprio Manassés, né? Manassés ainda no final da sua vida, pelo menos o que dá a entender do relato, ele se arrependeu, e o Amon não. Mas vamos olhar o Manassés, enquanto na sua trajetória, algumas práticas que ele colocou, que ele aplicou, que não foram certamente nada agradáveis, né? E nós vamos ver que elas têm uma conotação com ocultismo, com feitiçaria,
com idolatria, com tudo isso, né? Observe então o que nós vamos olhar adiante. No versículo 2, capítulo 21, 2 Reis 21, 2, observe que o Manassés ele se envolveu em práticas pecaminosas. Diz o texto da palavra de Deus assim: ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. E aqui traz um eco de Deuteronômio 18, 10 ao 13, o texto que nós lemos de abertura. Você pode encontrá-lo lá na primeira parte deste material sobre Halloween. O texto de Deuteronômio 18, 10 ao 13, é onde o Senhor alerta para o povo de Israel que quando eles entrassem na terra de Canaã, não era para eles se envolverem com aquelas práticas daquelas nações, porque era justamente pelo fato de aquelas nações praticarem aquelas atitudes que Deus os estaria expulsando então daquelas terras. E o Manassés agora, então um dos reis de Israel, se vê agora envolvido naquelas práticas a qual Deus havia expulsado aquelas nações. Ou seja, ele se levou por práticas pecaminosas, e nós já vamos ver práticas realmente de feitiçaria. Observe o versículo de número 6. Ele ofereceu o seu filho, queimando em holocausto ao deus sanguinário Moloque. No versículo de número 6, olha o que diz então a palavra de Deus na versão NVI, diz assim: chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médiuns e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Perceba que o Manassés fez justamente tudo aquilo que Deus havia proibido para fazer em Deuteronômio, lá 18, 10 ao 13, todas aquelas proibições, o Manassés se envolveu com todas elas. Queimou o próprio filho. O texto de Deuteronômio já dizia: não permitam que no meio de vocês tenham pessoas que queimem em sacrifício seu filho ou sua filha. Não permitam que isso aconteça. E o Manassés agora, alguns anos depois, à frente, alguns séculos à frente, o Manassés então agora está praticando isso, queimando seu filho em holocausto ao deus Moloque. Que prática terrível esta, né? Também o Manassés levou o povo a pecar contra Deus. Olha o que diz o versículo 9. Porém, o povo não deu atenção à palavra do Senhor. E Manassés os levou a fazer coisas ainda piores do que as nações vizinhas haviam feito. Muito embora o Senhor tivesse destruído aquelas nações por causa da sua maldade, quando o povo de Israel entrou naquela terra. Perceba o eco que é feito aqui no versículo 9, justamente ele está remetendo ao Deuteronômio de número capítulo 18, versículo 10 ao 13, né? Que não era para fazer aquelas práticas, mas o Manassés estava agora afundado nessas práticas, né? Observe ainda no versículo 16, ele praticou a adoração a ídolos e derramou muito sangue inocente em Jerusalém, de um extremo ao outro. O versículo de número 16 vai dizer o seguinte: Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Então essas foram as práticas terríveis de Manassés: feitiçaria, adivinhação, sacrifício humano, idolatria. Este homem então se envolveu com todas essas práticas ocultas, e certamente o resultado não foi nada agradável. Observe então, falando nessa questão de sacrifícios, dentro desse contexto de bruxaria e satanismo, observe só o que diz aí. Segundo o historiador romano Tácito, olha o que ele diz: os druidas cobriam seus altares. Lembra os druidas? Veja a parte 1 desse material sobre o Halloween, a qual temos aí, está disponibilizado aí para você. Veja lá na parte 1 quem eram os druidas, mas nós colocamos aqui para você também. Os druidas eram uma espécie de sacerdotes ou líderes espirituais do povo celta, né? E eles eram envolvidos até mesmo então com adivinhações, comunicação com os mortos. Então estes eram os druidas. Mas veja agora nessa questão de sacrifício, olha o que diz então o historiador romano Tácito, ele falando então sobre esses druidas. Os druidas cobriam os seus altares com o sangue das vítimas, em sua maioria criminosos.
De acordo com César, o sacrifício humano era um elemento comum e frequente no druidismo. Em grandes gaiolas, dezenas de pessoas eram queimadas vivas de uma só vez. Quanto maior o número de vítimas, maior a abundância das colheitas. Olha só, mas se os deuses não se satisfizessem com o sacrifício de criminosos, vítimas inocentes eram oferecidas. Segundo Lucano, o poeta latino do primeiro século, olha só, ele diz assim, 3 deuses celtas eram, lembre-se que os celtas é o povo da onde estão as origens do festival Samhain, que na verdade vai ter depois alguma ligação lá na frente com a questão do Halloween. Então, 3 deuses celtas eram particularmente sedentos de almas humanas. Quais eram? Teutates, Ezuas e Taranis. Agora observe, os druidas tinham total confiança no sacrifício humano como método de adivinhação. Segundo Lewis Spence, um pesquisador da cultura celta, ele diz o seguinte, horrendo de fato era o método pelo qual os druidas adivinhavam os acontecimentos futuros a partir de um sacrifício humano. Ele diz, os druidas, segundo Tácito, consultavam os deuses nas vísceras palpitantes dos homens, ou seja, nos seus órgãos, que ali estavam esparramados e ficavam pulsando de alguma forma. Então eles ali faziam as suas leituras. Enquanto Estrabão, outro personagem, informa que eles golpeavam uma vítima humana pelas costas com uma espada e faziam adivinhações com base nos movimentos convulsivos da vítima enquanto agonizava. Olha o grau, então, de brutalidade, né? Essa prática ocultista semelhante aparece no Antigo Testamento sendo realizada pelo rei da Babilônia. Olha só, o rei da Babilônia, em Ezequiel 21:21. O rei da Babilônia vai parar nessa encruzilhada com os seus exércitos sem saber que cidade atacar primeiro. Chamará os feiticeiros de seu reino para decidir. Eles tirarão a sorte sacudindo 2 flechas na caixa, onde são guardadas. Oferecerão sacrifícios aos seus ídolos e tentarão ler o futuro examinando o fígado do animal sacrificado. Então, uma espécie de adivinhação, de leitura do futuro, né? Alguma espécie de presságio por meio do exame de órgãos, né? Aí como o fígado, os druidas também faziam isso, né? Até mesmo com o sangue das pessoas, né? Olha só um resumo, né? Uma conclusão e um resumo sobre essa questão de bruxaria e satanismo. A bruxaria e o satanismo consideram o Halloween uma noite especial. Lembre disso. Bruxaria e satanismo consideram o Halloween, o 31 de outubro, uma data muito importante. Os fatos históricos apresentados deixam claro que o Halloween, no passado e no presente, se baseia em práticas ocultistas pagãs que são condenadas na Bíblia e deveria ser visto como algo muito mais sério do que apenas um dia para as crianças se divertirem e comerem doces. Quanto a isso, não é o grande problema, mas olhe os elementos que estão envolvidos em todas estas celebridades, né? Em toda esta festividade, melhor dizendo. Algumas aplicações para hoje. Para aquele que está preso no ocultismo, a palavra de Deus apresenta uma esperança, e essa esperança está na pessoa de Jesus Cristo. Lembre-se disso. A esperança para aquele que está preso a práticas de bruxaria, Wicca, magia negra, satanismo, há uma esperança para você. E essa esperança se encontra na pessoa de Jesus. Olha o que a Bíblia Sagrada diz em Atos 19, versículos 17 ao 20. Olha que interessante o que diz esse texto. Observe. O 17 diz assim: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E olha só, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Observe o versículo 19. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 moedas de prata. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Que bonito esse texto, né? Que lindo esse texto. Pessoas envolvidas com bruxaria, com ocultismo, com feitiçaria, a partir do momento que ouviram a mensagem do Senhor Jesus Cristo,
pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito naqueles corações, aqueles homens, então, envolvidos com tais práticas, abandonaram tudo aquilo, a ponto, inclusive, de fazerem uma grande fogueira, queimando aqueles seus livros de ocultismo, né? Livros que, inclusive, aí, somando tudo, deram um valor aí muito alto, né? Então, veja como o Senhor Jesus, ele tem poder para tirar qualquer pessoa, seja aonde ela estiver, seja na feitiçaria, seja na magia negra, no satanismo, na wicca, seja no voodoo, aonde ela estiver envolvida, seja qual for a prática, Jesus Cristo pode libertar esta pessoa, né? Olhe só ainda algumas aplicações. Um pregador chamado Ray Stedman, ele nos traz três verdades importantes sobre a libertação do poder das trevas, e aplicando aqui poder das trevas no sentido de ocultismo para a nossa realidade aqui, a qual estamos tratando. Em primeiro lugar, a humanidade sozinha contra Satanás é impotente e sem esperança, né? Não há condições nenhuma. Temos aí o texto de 1 João 5,19, onde a Bíblia vai dizer no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Também você tem Lucas 11, 21 ao 22, é um texto bem interessante, onde é uma fala de Jesus, quando ele é questionado, ele é acusado, né, que ele está fazendo tudo o que está fazendo no poder de Beelzebul, né, numa divindade pagã. Ele está fazendo aquelas coisas, envolvido, na verdade, com práticas demoníacas ou coisa assim, uma acusação extremamente pesada contra o Senhor Jesus Cristo. E ele vai, então, responder, né, ele vai dar uma resposta àquela acusação violentíssima, ou até mesmo brutal sobre ele, né? Ele vai dizer, então, em Lucas 21, 22, ele diz, pois quando Satanás, forte e bem armado, algumas Bíblias vai dizer forte ou valente, né? Satanás, então, ele é forte, ele é valente, né? E bem armado, ele guarda a casa dele. Então, há ali uma segurança naquelas obras que ele está fazendo, naquela sua artimanha de prender as pessoas. Aí diz no versículo 22, até que alguém mais forte, no caso Jesus, né, ele está falando. Então, algumas Bíblias vai dizer mais valente. Então, alguém mais forte, mais valente, que é o Senhor Jesus, e bem mais armado, vai e ataca ele e derrota ele, tirando as suas armas e carregando os seus bens. Então, o Senhor Jesus coloca Satanás como alguém forte, alguém que é valente, mas Jesus se apresenta, então, como aquele que é mais valente, aquele que é mais forte, que tem todo o poder. E Jesus, então, vence as obras das trevas, vence as obras do diabo. E isso é maravilhoso. Observe, então, neste primeiro ponto, que a humanidade sozinha contra Satanás está sem esperança, mas em Jesus há vitória, pois ele é o mais valente. Olha o que diz aí em tela, né? As leis, elas são importantes. A educação ajuda muito, um ambiente melhor também é muito bom, mas isto em si não muda corações. É somente Jesus que quebra o poder das trevas e liberta o homem da sua escravidão. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sozinho o ser humano está perdido e Satanás certamente vai destruí-lo. Mas, a partir do momento que este homem, esta mulher, este jovem, adolescente, se aproximam de Jesus com fé e confiança na sua verdade, na sua palavra, então ali acontece a libertação. Confie em Jesus, pois ele é o mais valente. Ele é o todo-poderoso. Ainda em segundo lugar, de aplicação aqui para nós podemos também olhar e ver esse segundo ponto que diz somente as boas novas do Evangelho de Jesus pode quebrar o controle das más notícias do diabo. Olha só, o ser humano está enredado por um poder maligno e não tem esperança de se livrar da escravidão deste poder com suas próprias forças. O único que pode livrar o homem caído e escravizado é Jesus Cristo. Ele já fez isso através do ministério da sua cruz e do poder e glória da sua ressurreição. Lembre-se, ele é o mais valente e liberta do reino das trevas e traz para o maravilhoso reino da sua luz, conforme Colossenses 1,13, que diz o seguinte, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos resgatou deste domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E o versículo 14, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então Jesus tira o ser humano
deste mundo das trevas, desse reino das trevas, e transporta então aquele que creu nele, transporta para o reino da luz. Então as boas notícias do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo têm então este poder de tirar das trevas para a luz. E você que está nos ouvindo neste momento, está aprisionado a obras de magia, feitiçaria, seja qual for a origem, né? Seja qual for a área, você tem uma esperança. E essa esperança é Jesus Cristo. Ele é todo poderoso, ele é valente, ele é o mais valente. Ele pode tirar você desse estado que você se encontra. Confie nele, ouça a mensagem dele, creia, apegue-se à mensagem de Jesus com fé e confiança. E ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Também ainda em terceiro lugar, não há neutralidade na guerra espiritual. Ou a pessoa está com Cristo ou contra ele. Isso é um fato. A tentativa de neutralidade já é uma oposição a Cristo. O diabo espalha e destrói. Jesus ajunta e constrói. Lucas 11, 23, né? Um texto aí bastante interessante. Esse texto diz assim: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus fala isso bem na sequência do que ele estava tratando em Lucas 11, 21 e 22, quando ele falou que o diabo é valente e forte, mas ele é mais valente e mais forte e vence as obras do diabo. E aí no 23, então, ele vai entrar com essa declaração que ele diz que quem não está comigo é contra mim. E quem não é comigo está espalhando, né? Quem não ajunta, espalha. Numa tradução da Bíblia Viva, é o seguinte, esse versículo 23 diz assim: aquele que não é por mim é contra mim. Se não estiver me ajudando, está atrapalhando a minha causa. Esta é uma grande verdade, né? E o então que podemos ver aí em Lucas 11, 23, ele combina metáforas de combate, quando ele diz assim, quem não é por mim é contra mim, isso é uma linguagem de combate, e também a linguagem de agricultura, aonde ele diz, quem comigo não ajunta, espalha, né? Então você tem aí linguagem de combate e de agricultura, né? Nesse versículo 23. Neutralidade em relação a Jesus não é possível. A verdade é que ou uma pessoa está no reino da luz ou no império das trevas. É liberto por Jesus ou por Cristo, ou está na casa do valente. Vá a Jesus e coloque sua fé e coração nele, somente nele. E esta é uma grande verdade, né? Ou a pessoa está liberta por Jesus, está no reino da luz, ou ela está na casa do valente, ou seja, ela está aprisionada por Satanás, está no mundo das trevas. Mas Jesus, que é o mais valente, o Todo-Poderoso, pode libertar essa pessoa. Nós louvamos a Deus por isso. Também, ainda, finalizando, busque a Jesus, pois ele tem todo o poder. E saiba que a Bíblia fala muito sobre poder. O poder de Jesus é descrito como, né? Em primeiro lugar, é um poder supremo, conforme Efésios 20, 21, né? O texto diz, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Você tem ali poder, você tem Cristo, né, ressuscitando dos mortos e entronizado à direita de Deus. E aqui a linguagem é de poder, de soberano, de supremo, né? O poder de Jesus é assim. Também é um poder ilimitado. Mateus 28, 18 diz o seguinte, o próprio Jesus falando, né? Se dirigindo aí aos seus discípulos, falando da grande comissão, ele disse assim, toda autoridade, né, me foi dada toda autoridade no céu e na terra. Ou seja, o poder de Jesus Cristo é ilimitado, tanto em cima quanto embaixo. Ele tem o controle de todas as coisas. E ele é capaz também de subjugar todas as coisas, né? Diz Filipenses 3:21 o seguinte, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Todas as coisas estão debaixo do domínio de Jesus Cristo, porque ele tem toda a autoridade e poder. Portanto, você que está talvez envolvido em alguma prática, ou você tem lutado contra isso, ou você conhece alguém da sua família, saiba que poder, todo o poder, somente Jesus tem. Tudo está nas mãos dele. Ele governa todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Ele é entronizado, todas as coisas estão sobre o seu domínio.
diz o texto então de Filipenses 3:21. Se apegue a este que tem todo o poder, creia nele de todo o seu coração. E isso foi demonstrado quando, este poder, foi demonstrado quando Jesus ressuscitou dos mortos. João 2:19, Jesus respondeu a um certo grupo, ele disse assim, eu digo isso para, melhor dizendo, Jesus respondeu, destruam este templo, ele estava falando do corpo dele, e eu o levantarei em 3 dias. E está se referindo à sua ressurreição, Então ele ressuscitou dos mortos, ele tem todo o poder. Também sobrepujando o mundo e Satanás. João 16:33, Jesus disse que nós deveríamos ter coragem, Nós vamos sofrer, mas deveríamos ter coragem, porque ele venceu o mundo. Também Colossenses 2:15 diz assim, deste modo, Deus tirou o poder de Satanás, acusar vocês de pecado e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz. Ele então venceu a Satanás, venceu o poder das trevas, ele tem o domínio de tudo, ele está vivo, ele ressuscitou. Portanto, como diz aí nessa flechinha, nessa sua parte roxinha aí na tela, diz assim, confie plenamente em Jesus, e assim você poderá ser livre das práticas ocultistas. Amém? Também a palavra de Deus em João 8:32, apenas para a nossa reflexão final, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu convido você a confiar nessa verdade, que é a palavra de Deus. Ela vai orientar você. Não deixe sua vida ser guiada por orientações que vêm do ocultismo, da feitiçaria, da magia negra, seja qual for o livro que você segue, seja qual for a fonte que você está seguindo, e não venha da palavra de Deus. Convido você, então, a abandonar essa prática e ficar com a verdade. E creio que você está em busca da verdade, pois então esta verdade é apresentada a você na pessoa de Jesus Cristo. Confie nele, descanse o seu coração nele. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe grandemente a sua vida e que o Senhor Jesus venha cuidar de você a cada dia. Amém? Deus abençoe. Finalizamos aqui a parte 2 deste material sobre Halloween. Já fizemos a parte 1, a parte 2. Em outra oportunidade faremos a parte 3, tá certo? Deus abençoe. Um grande abraço a todos.